Antes de mais, é um prazer estar aqui e participar nestas sessões e nestes cursos de partilha de conhecimentos entre diferentes especialidades. Acho que vamos todos ficar a ganhar com estas sessões. O tema sobre o qual vou falar é então a carta de condução, o ponto da situação, nomeadamente sobre o ponto de vista oftalmológico. Não sei se têm conhecimento, mas em 2017 entraram em vigor algumas alterações na legislação, nomeadamente no seguimento da estratégia Simplex e de carta sobre rodas. O objetivo desta legislação seria, por um lado, desmaterializar este processo, acabar com o papel, fazer tudo online e atestados via eletrónica, e, por outro lado, centralizar a renovação da carta de condução nos chamados CAMPs, os Centros de Avaliação Médica e Psicológica. Só que se tudo tivesse sido simplex e andado sobre rodas, esta sessão fazia muito menos sentido. Na verdade, e é por isso que eu dividi esta sessão em duas partes. Primeiro, o que temos, e segundo, o que nós deveríamos ter. De facto, o que temos é que estes campos, os centros que vos falei, eles foram criados em 2017. Até agora não foram extintos. O único problema que eles têm é que não chegaram a aparecer e não chegaram a funcionar. Isto faz com que haja uma sobrecarga óbvia sobre os colegas de medicina geral e familiar, que são sobrecarregados com os relatórios dos seus utentes para a renovação da carta de condução. Obviamente que, por um lado, temos constrangimentos de tempo, porque a consulta em medicina geral familiar não é tão célere muitas vezes como devia ser, que nós não gostaríamos que fosse. E, para além disso, há também uma suscetibilidade a este prejuízo da relação médico-doente. Por um lado, todos nós precisamos, mas os médicos de família precisam ainda mais de uma relação forte com o doente, holística, e se eles tiverem que ser eles próprios a dizer que não têm critérios para a renovação da carta de condução, isto implicará provavelmente um prejuízo grande nesta relação e nesta confiança. Para além disso, quando é necessário um pedido de parecer a outras especialidades, hoje vou falar mais da oftalmologia, que é aquela que eu conheço, esse próprio pedido cria constrangimentos de tempo, tanto de novo ao utente e ao médico de família, mas também aos colegas da oftalmologia no hospital, que demoram tempo, muitas vezes, a dar resposta ao pedido de consulta, e, por outro lado, se quisermos fazer alguns exames mais específicos, nomeadamente o campo visual, também vamos ter o mesmo constrangimento de tempo até o conseguir. Por estas razões é que optei por, nesta primeira parte da apresentação, apresentar ponto a ponto as normas e as indicações da DGS, apenas na parte oftalmológica, de novo, de modo a que este trabalho com que certamente vocês vão ser deparados ao longo do vosso dia-a-dia seja mais fácil. Estas, então, são as normas da DGS. Este é o meu último slide. Vamos ler ponto a ponto, a partir daqui, cada tópico e, ao mesmo tempo, rastrear os colegas da MGF que têm dificuldade de visão para longe. Não, pronto. Agora vamos começar com as partes mais sérias. Em relação à acuidade visual, por isso, recomenda-se que esta seja medida na escala de Snellen, por isso é algo que, em princípio, conseguirão ter no consultório. Obviamente que o ideal seria ter um projetor, porque assim facilitava-vos e não tínhamos que ter obrigatoriamente uma distância de 6 metros de projeção, podíamos ter uma distância de 3 metros, nem todos temos espaço para 6 metros de projeção no consultório. Mesmo que não o tenhamos, eu coloquei aqui este site que fornece e disponibiliza tabelas de Snellen com as quais vocês podem imprimir e adaptar ao espaço que tiverem. Achei que era interessante terem. Em relação à acuidade visual, recomenda-se que esta seja avaliada primeiro do olho direito e depois do olho esquerdo, primeiro sem correção, depois com correção. Algumas dicas práticas quando o fizerem, se tiverem que fazer, pedem ao doente para tapar o olho que não está a ser avaliado em concha e não apertar o olho nem carregar com a mão no olho, porque isso vai alterar a acuidade visual nos momentos seguintes, quando passarmos de um olho para o outro. Em termos práticos, para os condutores do grupo 1, é recomendada a acuidade visual pelo menos de 5 décimos nos 2 olhos, em visão binocular, pelo menos. Em relação ao grupo 2,
temos de ter pelo menos 5 décimos num e pelo menos 8 décimos no outro. Sendo que o pior olho não pode ter uma acuidade visual inferior a 0,05 sem correção. Há uma ressalva também para os condutores do grupo 2, em que a melhor acuidade visual corrigida não pode ser alcançada com uma refração superior a 6 dioptrias. Aqui só uma questão curiosa. No Reino Unido há uma maior responsabilização do doente, por isso o doente tem que se sentir em condições visuais para conduzir, só se não se sentir é que deve informar as autoridades competentes, e eles avisam que caso seja avaliado e não tenha sinalizado a si próprio quando poderia fazer, que pode ser processado. E um teste prático que eles recomendam para se fazer, isto é mesmo do governo britânico, é fazer um teste a 20 metros e tentar ler uma matrícula de um carro que tenha sido fabricado depois de 1 de setembro de 2001, provavelmente por alguma morfologia específica dessa matrícula. Em relação aos doentes monovisuais, ou monoculares, não significa necessariamente que tenham apenas um olho. Podem ter, no melhor dos olhos, no pior dos olhos, uma acuidade visual que não passa de 1 décimo. Então, estes pacientes estão excluídos ou considerados inaptos para a condução de veículos do grupo 2, mas para o grupo 1 precisam de uma acuidade visual não de 5 décimos, mas sim de 6 décimos. Às vezes, por algum motivo ou alguma progressão de uma doença que os colegas falaram previamente, de retina, de degenerescência macular da idade ou de glaucoma, se esta perda da acuidade visual de um dos olhos tiver ocorrido há menos de 6 meses, consideramos que ainda não se deu um processo de neuroadaptação que permita ao doente conduzir. Diplopia. Diplopia tem essa noção, não é? São queixas de dupla imagem, não é? 2 pessoas, 2 televisões, 2 carros na estrada. É importante referir que este sintoma, que se aparecer na consulta, é recomendável, claro, pedir logo um parecer da oftalmologia e, se isto for recente, enviar à urgência. De qualquer modo, nenhum destes pacientes deve estar apto para conduzir, nem veículos do grupo 1, nem veículos do grupo 2. Se esta situação já perdurar há vários meses, há mais de 6 meses, pode-se ponderar a condução, mas com a oclusão de um dos olhos. Por isso, passa a entrar no capítulo dos monoculares, dos monovisuais. Em relação ao campo visual, eu peço desculpa porque com a alteração da formatação isto ficou muito pequeno. Vocês devem ter muita dificuldade em ler mesmo. Mas, no fundo, a recomendação é de que se faça um campo visual por confrontação na consulta e não necessariamente um campo visual a toda a gente que pede a renovação da carta de condução. E só se houver uma alteração neste campo visual por confrontação é que dará lugar a uma referenciação para a oftalmologia. E isto também de acordo com o que já ouviram falar hoje, há várias patologias oculares, mas também neurológicas, que apresentam um compromisso grave do campo visual sem apresentar uma limitação funcional na visão central. Por isso, o doente pode conseguir ter uma visão de 8 ou 10 décimos e ter um campo visual gravemente afetado. Esta era a descrição clássica que o Dr. Sérgio abordou e deitou por terra imediatamente antes de eu falar sobre o campo visual no glaucoma. Por isso, esta predileção pelo campo visual periférico, pelo menos nas fases iniciais. A DMI, que a professora Ângela explicou aí muito bem, com um escutoma central aqui e com uma distorção das imagens centrais noutras fases. E as patologias cerebrovasculares, que todos conhecemos, por exemplo, é interessante e fazer também esta ressalva. Muitas vezes, se tivermos um paciente com uma hemianopsia homónima esquerda, ele vai se queixar que vê mal do olho esquerdo, porque tudo o que está para a esquerda dele ele vê mal. Como eu sou um homem prevenido, tinha os campos visuais mais atualizados, ou o campo visual mais atualizado do doente com glaucoma. De facto, esta noção da visão em túnel perdeu-se, ou melhor, já sabemos que não é bem assim, é mais os objetos turvos ou o desaparecimento dos objetos.
Este é um vídeo que pretende simular a condução de um indivíduo com glaucoma. Esta área aqui no campo visual que vemos mais turva será que corresponde ao escotoma, e esta cruz corresponde ao ponto de fixação utilizada durante a condução. Por isso, esta é a estrada a seguir a minha casa. Este senhor das obras nunca mais olhou para mim da mesma maneira. Bem como este ciclista. Reparem como estes obstáculos aparecem assim de repente para alguém que tem esta limitação no campo visual. E esta alteração, claro, aumenta quando temos más condições de iluminação, ou por estarmos a conduzir de noite, ou por estarmos a conduzir com mau tempo. E assim. Este é o aspecto da curva para a direita, neste caso, com uma limitação grave da visão. Aqui aparecem muitas senhoras, mas não há uma predileção de género para estas patologias que eu vou referir. Acho que foi só porque era o que estava disponível. Por isso, a primeira parte diz respeito à visão com catarata, não é? À perda da sensibilidade cromática, de contraste, à perda da acuidade visual e à hemeralopia, por isso, no fundo, a dificuldade de visão mesmo durante o dia, com a luz solar. Aqui esta parte já é um bocadinho mais repetida porque este condutor apresenta uma limitação do campo visual secundária ao glaucoma, por isso, neste cruzamento, esta parte não aparece. Ele entra com confiança e pode provocar algum acidente. E, por fim, um doente com DMI, que tem esta alteração da visão central e que não lhe permite ver atempadamente que o veículo da frente travou. Em relação à visão cromática, outro dos parâmetros visados pela DGS. No fundo, eles recomendam que se realize o teste de Chiari. Eu não sei se têm presente o que é o teste de Chiari, aquelas placas com números coloridos. É facilmente acessível para todos nós na consulta. Podemos fazer o download desta aplicação do iHandbook ou na App Store ou na Google Play. E se quisermos ver, eu trouxe a título de curiosidade um livro de Chiara original de 1973, julgo eu, já vos vou mostrar a seguir. Esta é a aplicação, é o layout da aplicação de iHandbook, estão aqui a ver o teste de Chiara. Este é o livro do Chiara e esta é a página das instruções. Pronto, no fundo, existe uma placa, que é a placa que tem o número 12, que é visível por toda a gente, mesmo que não tenha nenhum distúrbio da visão de cores, ou por indivíduos mesmo com cromatópsia ou com uma alteração na linha verde e vermelho, e depois todos os outros não são visíveis para quem tem disfunções mais graves, mas para quem tem disfunções mais leves podem ver que tem sempre alterações nestas placas e conseguimos distinguir entre a visão ou alterações do vermelho ou do verde nestas últimas duas placas. Se bem que nos casos ligeiros, se virem bem, isto se sobrepõe. O que quer dizer é que se houver dúvidas tem que ser referenciado. Em relação à visão crepuscular, a visão crepuscular ou a avaliação da visão crepuscular é curiosa. Eu não sei se têm esta ideia, mas eu julgo que não falo só por mim, mas os oftalmologistas não sabem o que é onde testar para avaliar a visão crepuscular. E realmente, é verdade, não é? E realmente o que se recomenda é perguntar ao doente se acha que vê mal em más condições de iluminação. Isto provavelmente tem alguns vieses, porque estamos a falar de pessoas que estão a tentar obter um título. Não é? E nós vamos lhes perguntar se acha que vê mal com baixas condições de iluminação. Eu acho que eles vão mentir. Não sei o que vocês acham. Mas, infelizmente, é um teste subjetivo, é uma pergunta subjetiva e que está envolvida, está aqui no meio de uma avaliação objetiva. E, por fim, se houver algum diagnóstico, alguma certeza ou suspeita de que haja uma doença oftalmológica progressiva, aí sim, referenciar, e esta avaliação deve ser repetida todos os anos.
isto é o que temos. E agora em relação ao que nós deveríamos ter. Na minha opinião, o que nós deveríamos ter era o sistema proposto, mas a funcionar. Por isso, devíamos ter mesmo, isto já está previsto, não é? Isto é uma circular da DGS em que refere que qualquer médico, no exercício da sua função, pode atestar a capacidade ou incapacidade para a condução. Ou seja, não é necessário que quem quiser fazer a revalidação da carta de condução tenha obrigatoriamente que ir ao médico de família. Por isso, devíamos mesmo ter estes centros especializados e que podia ter um colega ou da MGF, ou de Medicina Interna, ou de Saúde Pública, por exemplo, e não o médico que habitualmente segue o doente. E para além disso, devia haver um apoio da oftalmologia. Porque não sei se têm conhecimento também, mas para algumas alterações do campo visual ou da acuidade visual, a lei não exclui o recurso, por exemplo, a uma consulta de optometria, numa ótica. E é importante que tenhamos noção de que a avaliação por oftalmologia é fundamental nesta fase. Vou-vos dar um exemplo concreto. Este é um relatório P1 que foi enviado por uma colega da USF e pela Divina Providência, porque chegou mais mãos esta semana. E pede muito bem informação para a revalidação da carta de condução. Eu fiz o meu melhor na minha consulta, eu não estava a contar trazê-lo aqui, por isso tem aqui alguns erros da carta de condução e tem muitas siglas. Isso devíamos tentar evitar de facto, mas, tendo em conta a avaliação que fiz, expliquei que não havia uma contraindicação oftalmológica para a renovação da carta de condução para a condução de veículos do Grupo 1. No entanto, e no meio destas siglas, há aqui a descrição de uma câmara anterior baixa. Isto está relacionado com aquilo que o Dr. Sérgio acabou de falar. Se nos relembrarmos um pouco da anatomia que o Dr. Sérgio falou, por isso, aqui temos o corpo ciliar, onde é produzido o humor aquoso, que vai circular na câmara posterior e depois na câmara anterior, nutrir estes tecidos, e vai ser drenado maioritariamente pelo ângulo iridocorneano. Ora, este senhor tinha uma câmara muito baixa e, como podem ver, isto é o OCT, mas da câmara do segmento anterior. Esta é íris, esta é córnea e, algures, aqui está o canal de Schlemm. Por isso, a dificuldade que este humor aquoso tem para alcançar o canal de Schlemm é notória. Este não tinha sintomas nenhuns, como disse o Dr. Sérgio. Inclusive, tinha a tensão ocular normal, mas tem um risco enorme de encerramento angular. O ângulo medido, com algum otimismo, até porque não conseguimos medir bem a localização do canal de Schlemm, seria de 10 graus. Isto deu-nos a oportunidade de tratarmos este doente com uma iridotomia, fazendo uma abertura laser para equalizar as pressões entre a câmara anterior e a câmara posterior, e o resultado é notório. Agora sim, já conseguimos ver aqui o canal de Schlemm. Já tem bastante acesso à câmara anterior. É um ângulo que mesmo assim requer vigilância, mas está muito mais seguro agora do que antes. E eu tenho a certeza que se ele fosse avaliado por alguém que não fosse oftalmologista, provavelmente media as visões, media a tensão, não tinha queixas e estava tudo bem. E este senhor podia, passado algum tempo, entrar no serviço de urgência com glaucoma agudo e perder a visão de forma irreversível. No fundo, gostava de terminar com isto, ressalvar que a avaliação oftalmológica no contexto da revalidação da carta de condução é também uma oportunidade única para diagnosticar de forma precoce algumas destas doenças que todos nós vos falamos até agora. E pronto, e da discussão nasce a luz, e ao reconhecermos que vocês têm dificuldades e que nós temos dificuldades e que as nossas soluções se poderiam complementar, é que podemos fazer com que, e moldar o que temos à visão e à imagem daquilo que gostaríamos de ter. E é isto. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo, pela sua excelente apresentação e também por algumas notas de humor que fizeram animar a plateia e a nós próprios. Eu queria fazer uma correção, porque o Dr. Ricardo Bastos diz que a lei não exclui o exame feito por optometrista. Isso não é verdade. A lei exclui claramente o exame feito por optometrista. É, aliás, a grande modificação que há desta lei de 2014 para 2016, que é a lei de 40 de 2016, que a lei de 2014 dizia que o exame visual podia ser feito por oftalmologista ou por um técnico habilitado para o efeito. Esta parte do parágrafo foi suprimida na lei 40 de 2016, que diz por médico oftalmologista, ponto.
Não inclui aqui nenhum técnico habilitado para o efeito. Portanto, a lei, de facto, na sua mudança de 2014 para 2016, excluiu especificamente e de uma forma clara a possibilidade deste exame ser atestado por um optometrista. E isto, a meu ver, faz todo sentido, desde logo porque, como o Dr. Ricardo Bastos explicou muito bem, isto, digamos, o atestar uma capacidade funcional visual para uma carta de condução vai muito para além do ato optométrico. O ato optométrico é um ato de medição da acuidade visual. E a acuidade visual será, porventura, o item mais visível na avaliação funcional visual e é aquele que determina em primeira instância se o utente está ou não está apto a conduzir, mas, como vimos, não é o único item e nem sequer, muitas vezes, é o mais importante, porque há doentes, como foi aqui hoje explicado, a propósito, por exemplo, do glaucoma, e até de algumas formas de MI, que podem ter 10 décimos de visão e terem uma cegueira legal porque têm um campo visual, por exemplo, tubular. Ou há doentes que têm, de facto, grandes restrições campimétricas ou restrições de cor importantes e que, de facto, não têm capacidade para conduzir em segurança e, no entanto, têm uma acuidade visual que é compatível com o que a lei determina. E isto traz-nos a outro aspecto que é da maior importância, que é a responsabilidade. Porque quando um de vocês assina um atestado destes, fica com a responsabilidade do atestado que assinou. Da mesma forma, quando o oftalmologista assina um relatório de capacidade visual funcional, fica responsabilizado pelo atestado que assinou. E isto só é possível para profissões que estão reguladas, para profissões que têm responsabilidade. E as outras profissões, nomeadamente os optometristas, são autorregulados, não têm responsabilidade. Se alguma pessoa quiser queixar-se de um optometrista, não tem a quem se queixar, por uma razão simples. Não há regulação legal para isso. E, portanto, os únicos responsáveis pelo erro que cometeram são as próprias pessoas, porque lá foram voluntariamente e aceitaram uma coisa que não tinha validade legal. E, portanto, isto traz a este patamar que é realmente da máxima importância. Outra nota que eu queria dar em relação à apresentação do Ricardo Bastos é em relação à visão mesópica. A visão mesópica, na prática, muitas vezes, é de facto uma questão subjetiva. Mas não é só, é possível medir de facto a visão mesópica. E é possível medi-la fazendo uma diminuição da luminosidade dos testes, portanto, da luz de fundo dos testes de acuidade visual. Há agora, aliás, no mercado um equipamento que, digamos, não foi, mas parece que foi desenhado para a Lei 40 de 2016. É um aparelho que tem testes muito simples, mas que permite testar de uma forma rápida, tem um protocolo, aliás, um protocolo que é especificamente para a carta de condução e que permite testar a acuidade visual ao longe, a acuidade visual ao perto, o campo visual sumariamente, a visão cromática, a presença ou ausência de diplopia. E o problema é que estes equipamentos estão a ser comercializados. Eu, no outro dia, vi um programa de televisão no Dia Mundial da Visão e lá estava um senhor que foi descrito como sendo técnico de rastreios visuais. E eu perguntei à empresa que levou lá o senhor, mas qual é a formação deste senhor? Nada, é técnico de rastreios visuais. E eu perguntei, mas quem é que lhe deu a formação? Fomos nós, empresa, que lhe demos a formação. E, portanto, este senhor é apresentado publicamente num canal de televisão público como um especialista em rastreios visuais, sendo que não tem formação em coisa nenhuma, nem em medicina, nem em oftalmologia, nem em optometria, nem em ortótica, em coisa nenhuma. Mas, no entanto, é um técnico especialista de rastreios visuais. E, portanto, mais uma vez entramos aqui na área da não responsabilização. E porquê é que eu sei isto? Sei isto porque os responsáveis da empresa vieram exatamente pedir-me se eu me importava de lhes corrigir um relatório, porque tinham feito um trabalho em várias empresas de Lisboa com, desculpem que tomei aqui o telefone, para a Rodoviária Nacional. E, portanto, pagaram no equipamento, fizeram o teste em 700 ou 800 pessoas que trabalhavam naquelas empresas e que tinham carta de condução. Então vieram-me pedir para eu os ajudar a fazer o relatório que tinha que entregar à rodoviária. E um dos resultados que me deixou espantado é que havia 20 e tal % de pessoas com diplopia. Disse, isto não é possível, vocês estão a fazer alguma coisa mal ou os testes não estão certos. Então tragam-me cá os testes para eu ver. Então o que é que era? É a tal formação que as pessoas têm, mas que não têm. Quer dizer, é um bocadinho como aos campos.
Têm, mas não têm. E então os senhores interpretavam, sempre que havia ausência de fusão entre os dois olhos, para eles era diplopia. Sendo que, daqueles 26% que tinham diplopia, 99,9% tinham era supressão. Não tinham diplopia nenhuma e, portanto, feitas as contas, havia dois cidadãos que, de facto, tinham diplopia, o que está certo, estatisticamente, já realmente faz sentido. Portanto, voltamos aqui mais uma vez ao problema da responsabilização. E, portanto, este tema vem aqui nesta sessão porque isto é uma oportunidade única que temos de lidar com os colegas que estão confrontados com isto e que também não deviam estar, mas para que pelo menos tenham consciência de que, embora a lei seja demasiado exigente naquilo que são as capacidades técnicas e o equipamento que os colegas têm nos vossos consultórios no centro de saúde, e, portanto, muitas vezes vão ter que pedir apoio da especialidade, portanto, na área da saúde da visão, eu queria deixá-los, de facto, alerta e atentos, porque estes exames devem mesmo ser feitos por oftalmologistas. Não é que nós queiramos muito fazer estes relatórios, porque não queremos, temos o tempo demasiado ocupado e fazer relatórios a nós incomoda-nos sempre, não gosto nada, pessoalmente, não gosto nada de fazer relatórios, mas, na verdade, não podemos deixar isto nas mãos de pessoas que não têm informação, de pessoas que apenas querem fazer que fazem e que estão convencidíssimas que sabem imenso da oftalmologia e medicina, mas que o problema maior é esse, é que nem sequer têm consciência, que realmente não sabem nada, não sabem coisa nenhuma e esses são realmente os mais perigosos. E, portanto, a grande razão e a grande lição desta sessão é, de facto, sensibilizar os colegas todos para que façam o favor de não pedir exames oftalmológicos a não oftalmologistas. Os exames oftalmológicos são para ser feitos por oftalmologistas, não são para ser feitos por outros grupos profissionais. Só queria acrescentar uma coisa, Dr. Augusto, em relação àquela visão mesópica, não é? Que se enquadra na visão crepuscular, existem de facto esses equipamentos, já tínhamos falado deles, mas não está nada parametrizado, não é? Não há nenhuma escala, não são facilmente acessíveis. Já experimentou? Já experimentou? Eu ainda não consegui experimentar, eu já fiz o teste. Não tenho esse acesso. O teste, digamos, sem ter um enorme rigor, é muito aceitável para fazer uma medida, digamos. Agora, o que vai ter que ser feito é parametrizar esses valores, e tem toda a razão. E não há muitas coisas feitas em lado nenhum sobre esta parametrização. Eu andei a procurar isso na altura e realmente não encontrei nada. Mas é um princípio para conseguirmos, de uma forma mais objetiva, podermos dar um valor que sirva, digamos, como medida base para esta aprovação. Exatamente, era nesse sentido que eu dizia isso. Não há nada parametrizado. Ora, não sei se algum dos colegas quer fazer alguma questão sobre este tema. Operacionalizado na prática, porque eu pergunto se é possível enviar ao Serviço de Oftalmologia dos hospitais que têm oftalmologia todos os doentes que pretendem uma carta de condução. Porque é assim, eu não quero transferir a minha responsabilidade para um técnico, mas também não quero que seja atribuída a responsabilidade a mim, enquanto médica de família, que pertence a outra especialidade. Portanto, nós estamos aqui com um problema, não é? Que é o problema de eu achar que possivelmente há parâmetros que eu não consigo avaliar e que não estou a cumprir exatamente aquilo que me pedem. Se é possível isto? É verdade. Se é normal? Não, é exatamente o que diz. Existe este problema, mas também existe este acordo, não é? Entre nós estamos de acordo os dois. É que claro. Todos nós. É que nós também não conseguimos dar essa resposta. Por isso é que temos que tentar fazer força para mudar esta situação, porque realmente isto apareceu com aquele propósito e objetivo de ter os campos, mas não temos nada disso. Cabe-nos a nós, não é? Tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Mas no entretanto, as coisas estão a acontecer, não é? Estão N doentes a irem aos optometristas com uma nuance, que é a folha 2 do exame objetivo que tem que ser feito, diz lá, exame efetuado pelo médico, que é retirado, porque, entretanto, eles vão ao optometrista e trazem um relatório. E é com base nesse relatório que as coisas estão a acontecer. E que não deviam, não é? Mas o problema é exatamente esse. Mas isto é grave. Isso é ilegal. Isso é bastante pior do que aquilo que entrei. Isso. Não é? Que é assim. Isto é que não pode ser, não é? Não, mas como expliquei, isso é ilegal.
Os colegas não podem, do ponto de vista legal, e serão, naturalmente, podem ser responsáveis por isso, porque não é legal aceitarem um exame do optometrista. Não é legal. A lei proíbe-o desde 2016, até 2016 era possível. A partir de 2016, a lei 40 proíbe-o expressamente. Agora, o problema é assim, eu entendo que os colegas de medicina familiar não têm... Mas o doutor acha que eu, como médica de família, estou mais apta a fazer esse exame que o optometrista faz do que ele próprio? Não, eu não disse isso. Mas é que eu não sinto isso. Mas eu faço a seguinte questão. Se a colega manda para o optometrista, porquê é que não manda para o oftalmologista? Não, eu mando para o oftalmologista todos aqueles em que eu tenho uma mínima suspeita de que possa não ver bem. E como o doutor, como se viu, a partir dos 50 anos, isto é muito possível, a pessoa não ver bem, não é? Portanto, e é aí que é preciso fazer a renovação, aos 50 anos. Exato. Eu mando aqueles, não mandarei todos, não é? E nos que não mando, não fico segura, fico inquieta. Claro, tem toda a razão. Por isso é que o Dr. Ricardo estruturou esta apresentação no que temos e no que devíamos ter. Que, aliás, está previsto, como sabe, foi depois... Estava negociado entre a Ordem e o Ministério da Saúde, criar os campos, e, aliás, estava acordado entre a Ordem e o Ministério da Saúde que a carta eletrónica não avançava sem que estes campos fossem criados. E o Sr. Ministro, na altura, resolveu avançar com isto, mesmo sem criar os campos. E até hoje, realmente, eles não passaram do papel. Portanto, a sua questão tem toda a pertinência, mas isso não tira o problema de fundo. Porque muitas vezes, nós assistimos a relatórios oftalmológicos assinados por pessoas que não são oftalmologistas. E isso é que não pode ser. Porque quando o doutor diz que propõe que isto devia ser feito através de um médico, de preferência não um médico de família, assessorado por um oftalmologista e tal, eu até nem concordo muito com isso, porque eu acho que o médico do doente é um médico de família. Agora, o que ele tem que ser é assessorado pelas diversas especialidades nas quais pedem pareceres. Como seja a cardiologia, a pneuma, não é só oftalmo, não é? Quer dizer, eu não tenho problema nenhum em emitir um atestado de carta de condução, desde que seja devidamente fundamentado. Percebo, mas também dessa forma, como é que nós conseguimos ter um apoio mais célere da oftalmologia? Porque se continuasse a fazer esse relatório, como é que conseguiríamos fazer isso? Não sei, exatamente. Pronto, mas com esta alternativa, e eventualmente a gente consiga. Claro. É esse o objetivo. Uhum. Eu tinha outra dúvida que vou pôr assim, talvez um bocadinho fora de tempo, porque não tive oportunidade. Aqui há uns tempos atrás, o rastreio da retinopatia diabética era feito para os hospitais centrais, não é? Que, entretanto, veio a plataforma de rastreio e descentralizaram, digamos, estes exames, fazendo-os nos ACES, não é? O exame, quando o doente ia ao hospital fazer o rastreio, era o médico que fazia a retinografia ou é sempre um técnico? É o técnico que faz? O técnico faz a fotografia, que está protocolada, e depois o exame é lido para o oftalmologista. O oftalmologista. Quer em ambiente hospitalar, quando era feito no hospital, quer sim, mas, agora, não é? digamos, tendencialmente, ainda há alguns hospitais que fazem. Eu penso que o da Gaia que ainda faz, há alguns que ainda fazem, mas tendencialmente, à medida que o novo rastreio, o PIT, se for implementado, deixa de haver rastreios nos hospitais, os rastreios passam a ser feitos nas unidades, portanto, nos cuidados de saúde primários, exato, são enviados para os centros de leitura por telemedicina e de imediato é emitida na plataforma, na plataforma dos rastreios, o resultado do exame e automaticamente o sistema gera uma marcação de consulta para esses doentes, tendo em conta os cuidados específicos que esse doente vai necessitar. Claro. Eu digo isto pelo seguinte, porque quando o doente ia para rastreio para uma unidade hospitalar, se tivesse outra patologia que não fosse a retinopatia diabética, o doente teria que ser enviado a outra consulta, uma consulta que não a de rastreio, não é? Mas está a falar de oftalmologia? Estou a falar de oftalmologia, sim. E atualmente, como ele vai a outro sítio, quer dizer, se houver algum problema, não é visto? Não, o que acontece é o seguinte, como sabe, neste momento está a funcionar também um rastreio oportunístico de DMI. Ou seja, nos doentes que fazem o rastreio de retinopatia diabética, o leitor tem lá um campo que diz assim, não tem retinopatia diabética, mas tem DMI. E automaticamente o sistema também gera a marcação de consulta.
E, evidentemente, que o médico que lê, se achar, por exemplo, que o doente tem outra patologia qualquer, também dá essa indicação. Claro. Isto é uma Sim, questão eu de... tenho recebido alguns relatórios que dizem que é inconclusivo e que deve ser referenciado a uma consulta de Pronto, oftalmologia. isso também está previsto na norma, Sim. porque há doentes, por exemplo, se tiver uma catarata, não é? O exame pode ser inconclusivo porque não há transparência dos meios para que a fotografia tenha qualidade para ser avaliada. Se o doente tiver, por exemplo, um hemovítrio, um doente que sangrou, também não tem. E, portanto, esses doentes devem ser encaminhados a uma consulta para decidir se o problema da imagem é um problema só de meios ou se é um problema de doença. E, portanto, ser referenciado também Sim, de acordo com acontecer. aquilo que tiver. Sim, Ângela, sim. Faço muitas leituras e, portanto, posso ajudar a esclarecer. Quando se faz o rastreio da retinopatia diabética, é feita a retinografia dos 2 olhos. E temos lá um campo em que, se encontrarmos outra situação patológica que precisa de referenciação, nós indicamos isso. E estão aí contempladas o glaucoma, a degenerescência macular da idade, oclusões vasculares retinianas, são coriorretinites e ainda tem lá outra coisa, uma maculopatia qualquer, já não me lembro exatamente dos campos todos. Mas temos lá e indicamos isso. E caso isso aconteça, o doente recebe uma carta em casa em que diz que tem que ir ao médico de família e tem que ser referenciado para consulta porque foi encontrado um outro problema no fundo ocular. No caso de ser inconclusivo, é diferente. É porque não há qualidade técnica na imagem que nos permita ver se o doente tem retinopatia diabética ou não. E nesse caso, ou tem que ir para consulta, ou tem que repetir o rastreio. Não, se for suspeito uma anomalia técnica, repete o rastreio. Se houver suspeita de patologia, faz consulta. Isso agora está separado. Muito bem, se não há mais questões, mais uma vez muito obrigado pela vossa paciência de finalizar esta sessão. Íamos então tomar um cafezinho e depois voltamos com a patologia da criança.